Os convidados já estão conosco, vamos receber com muita alegria o Carlos Ferreira Rocha, interlocutor do Conselho Gestor. Seja bem-vindo ao 98 Futebol Clube, Carlos. Prazer receber você aqui e muito obrigado por nos atender. Parabéns pelo trabalho do Conselho Gestor. Acho que a nova diretoria recebe um Cruzeiro com o norte, né? Sabendo exatamente quais são os passos. Claro, tem muitos problemas, tem situações urgentes, mas o novo presidente Sérgio Santos Rodrigues sabe agora que Cruzeiro é este e quais são os caminhos que ele deve percorrer para reconstruir o clube. Muito obrigado por nos atender. Seja bem-vindo. Ô, Gilberto, muito obrigado. Eu que agradeço aí pelas palavras, em nome de todo o Conselho Gestor. É sempre um grande prazer estar falando com vocês. Eu já declarei em várias entrevistas o quanto eu sou fã de vocês. É um programa aí que, sinceramente, deve, né, queira Deus que prolongue aí muitos e muitos anos, porque além de informações precisas, vocês trazem humor, né, para dentro do futebol, coisas que não existia, né? Vocês revolucionaram o rádio, juntando humor com seriedade. Parabéns para vocês. Obrigado. Fantástico. Obrigado, a audiência qualificada do Carlos Ferreira Rocha. Ô Carlos, conta pra gente, como é que foi o trabalho, quais foram os grandes desafios encontrados pelo Conselho Gestor e qual é o Cruzeiro que o Sérgio Santos Rodrigues recebe agora? Bom, Gilbert, eu gostaria também de cumprimentar os demais aí, o Adroaldo, parceiraço, um cara sensacional, o Iguinho, o Padreco, Milton. Falar inclusive aqui antes disso, Gilbert, o Milton, vou contar a história dele rapidinho aqui. Que maravilha. Cara que... O Milton, eu malhava com ele lá na academia do Cruzeiro, lá na sede campestre, o Roger, e toda vez que eu encontrava o Milton lá, ninguém fazia nada, o cara ficava fazendo gracinha, ele é um cara sensacional, né? É verdade. E ninguém malhava, era um dia perdido, assim, perdido em termos de preparação, mas a gente ganhava aí com um grande humor, sensacional, Milton. É verdade. Bom, ele deve lembrar disso. Com certeza. Olha só, nós pegamos um Cruzeiro, na verdade, né? Todo mundo sabe disso. A gente não havia, assim, rumo, né? O Cruzeiro estava sem rumo. Como diz o Dalai, uma terra arrasada, realmente. Para tirar esse carro do atoleiro não foi fácil, foi preciso, né? Muita determinação, muito comprometimento e muito amor ao clube, de todo o Conselho Gestor. Eles estão de parabéns, sinceramente, foi dias assim, noites sem dormir, a gente, 11 horas da noite, meia-noite, a gente estava trocando mensagem em busca daquilo que fosse melhor para o Cruzeiro, e a gente sai aí com a cabeça erguida, com a consciência do dever cumprido. É claro que a gente poderia ter feito mais, mas diante de várias circunstâncias que envolveram aí a nossa gestão, situações atípicas, né, que não deixaram que a gente evoluísse da maneira que a gente gostaria de evoluir. Mas, de qualquer forma, nós entregamos aí pro Serginho um Cruzeiro com a luz no fim do túnel, com várias diretrizes já traçadas, pode dar continuidade, também colocar aí o projeto dele, que, por sinal, um projeto muito bom, na direção do Cruzeiro, e eu tenho certeza que o pior já passou. Eu acho que agora a gente traçar novos rumos e a gente volta para a arquibancada aí, certo que fizemos o melhor. Carlos, boa tarde. Primeiramente agradecer aí por estar participando com a gente, e vai ficar o convite também para você vir aqui no estúdio quando a situação melhorar aí dessa pandemia, tá? Já tá até convidado. E contar muitas histórias do Milton na academia. É importantíssimo isso. Você já imaginou o Milton com aquelas teorias dele na academia? Eu descobri por que o Milton ia na academia, então, para contar piada, porque ele não tem evolução nenhuma, continua sendo o mesmo Milton, né? Chassi de frango, né? Chassizinho de frango, né? De grilo. Ele fazia o teste das piadas na academia. Exato, aí depois vinha contar no ar aqui. Né? Pois é, Carlos, é o seguinte, o torcedor do Cruzeiro tem se mostrado aí muito grato a você, a todas as pessoas do Conselho Gestor, sem exceção. A gente sabe da dificuldade, ventilou-se muitas vezes a hipótese do Cruzeiro fechar as portas, ter que mudar a CPF, enfim, a gente sabe que de fato isso passou até muito próximo, passou até pela cabeça de pessoas que estiveram dentro do Conselho Gestor.
Eu queria que você falasse a respeito disso, como é que você viu essa questão e se você tem dimensão desse momento, do que vai ficar para a história desse momento que vocês assumiram o Cruzeiro. Afinal de contas, ele teve muito próximo aí do bicho ter pegado de maneira definitiva, né, Carlos? Eu queria que você falasse a respeito disso, porque ainda existem pessoas que não entenderam totalmente a gravidade da situação do Cruzeiro quando vocês assumiram. É verdade, Adroaldo. Inclusive, eu dei uma entrevista uma vez e eu disse que a ficha não tinha caído para alguns ainda da real situação do Cruzeiro. Nós pegamos, igual na minha introdução aí, eu falei, a gente não tinha pega, nós não sabíamos por onde começar. Tanto que o Medioli, né, uma pessoa assim, de uma inteligência acima da média, um empresário muito bem sucedido, né, prefeito de Betim, é um cara sensacional. E o Medioli, naquela ocasião, falou que o Cruzeiro precisaria de uma intervenção judicial, ou de uma recuperação judicial, ou até mesmo de uma falência. E o Cruzeiro recomeçar todo novamente. Então foi muito assustador mesmo quando nós chegamos naquela ocasião, no dia 23 de dezembro, muito assustador. Mas aí o Medioli acabou tendo que, por motivos pessoais, nos abandonar naquele momento, né? Deixou, sim, algumas diretrizes para a gente seguir. O Pedrinho também, por questões pessoais e comerciais também, teve que nos deixar. Mas nós sabíamos que ali a gente não poderia abandonar o Cruzeiro. Nós não poderíamos, em hipótese alguma, deixar o Cruzeiro daquela maneira como ele estava. E a partir daquele momento, cada um de nós assumimos um papel institucional, um papel de amor ao clube, e cada um deu o máximo de si para que o Cruzeiro chegasse hoje, nesse momento, e tivesse certamente aí um rumo, né, um norte, diferentemente daquele que nós pegamos. A gente tem consciência, sim, do trabalho que foi desenvolvido, a torcida, a imprensa, enfim, todos reconhecem, e isso é muito gratificante para a gente. Mas, sim, nós sabíamos onde nós estávamos entrando, sabíamos o tamanho do desafio e, certamente, nós fizemos o nosso melhor. Carlos, ontem vocês foram homenageados, né, lá na sede do Cruzeiro e tudo. E eu queria saber o seguinte, se ontem foi, né, o famoso último ato aí do conselho, se hoje já teve alguma outra coisa, se você teve lá na toca, porque a gente apurou a informação de que o Sérgio Santos Rodrigues, o David foram apresentados de maneira oficial hoje pro elenco, pra comissão técnica. Aí eu queria que você falasse. Sim, inclusive eu estou vestido com a camisa autografada pelos funcionários da toca, da sede administrativa. Meu muito obrigado a todos eles, foi muito gratificante esses 5 meses aí ao lado de pessoas tão comprometidas com o Cruzeiro, funcionários abnegados, pessoas que realmente merecem estar lá, e se não fosse eles, com o apoio deles, certamente o Cruzeiro não estaria hoje aí, nós não estaríamos aqui falando sobre o Cruzeiro. Hoje eu cheguei à toca, era mais ou menos 8 horas da manhã, né, aguardei o Sérgio chegar, teve o deputado estadual Léo Portela também acompanhando, o David também foi acompanhar, e fiz a apresentação, né, minha despedida pelos jogadores na comissão técnica, apresentei o Serginho, e o Serginho fez a sua explanação, né, incentivando os jogadores aí para dentro de campo, eles demonstrarem todo o amor ao Cruzeiro, né, a 9 milhões de torcedores. Foi uma manhã bem produtiva, nós tivemos algumas reuniões, eu passei algumas situações importantes para o Serginho, e de qualquer forma me coloquei à disposição dele naquilo que for preciso para ajudar o Cruzeiro, não só eu, como todo o conselho gestor, e a gente está aí vamos acompanhar de perto, vamos estar sempre juntos para levar o Cruzeiro aí ao topo novamente, né, Adro? Porque, sinceramente, é muito sofrimento. Eu acho que agora o pior já passou e a torcida do Cruzeiro pode ter certeza que nós respiraremos aí os ares de outrora, né? Ou seja, os ares de sermos campeões ano após ano. Ô Carlos, aqui é Cadabrão, velho de guerra, prazer falar contigo aqui no 98 Futebol Clube. Não, mas explica quem é você, que assim, você é o personagem o personagem do álcool, né? Do álcool, né? Da bebida, da farra, enfim. E sexta-feira, então, pior ainda, hein? Ah, sexta-feira é melhor, e pior pra você. Pra mim, chegou daquele jeito aqui, trocando as pernas, velho. Porque tem duas, né? Pra escolher. Cara, vocês que tiveram lá nesse momento complicado, quando o Conselho de Notáveis entrou,
Se você pudesse falar agora pro resto do Brasil, ou pra torcida, ou pra conselheiros de outros times, o que fazer para não deixar com que outro clube chegue nessa situação na qual o Cruzeiro chegou? Você poderia falar? Seja participativo, acompanhe como você acompanha o seu filho, o crescimento do seu filho. Seja participativa. A torcida do Cruzeiro demonstrou nesse período de transição aí da última gestão para o Conselho Gestor, com a determinação, a participação incrível, tanto na renúncia como depois, protestando, levando apoio ao Conselho Gestor. A torcida do Cruzeiro teve um papel importantíssimo nesse momento mais crucial que o Cruzeiro precisou. Quero parabenizar todos, em nome aí, buscando aí o Conselho Azul, né? Foi fantástico. Eu acho que o Conselho, eu vou fazer um parênteses aqui com relação ao Conselho do Cruzeiro. Giovanni Baroni tinha um projeto de qualificação do Conselho. Muitos acham que o Conselho tem que ser 100 membros, 200, 300. Para mim, a quantidade aí pouco importa. O que importa é a qualificação do conselheiro. A partir do momento que o conselheiro tenha conhecimento do que é um estatuto de um clube, o que é os regimentos internos do clube, que tenha essa conhecimento político dentro de um clube, certamente ele não será alienado, certamente ele não irá votar porque eu sou amigo de fulano, que eu sou amigo do cicrano, ele simplesmente irá votar no melhor projeto porque ele tem conhecimento daquilo que é melhor para o clube. Então eu faço esse parênteses aí, os conselhos de todos os clubes deveriam se qualificar melhor para que não façam dentro desses outros clubes o que fizeram dentro do Cruzeiro. Porque certamente partiu do conselho. O conselho que elegeu o Wagner, foi os conselheiros que aprovaram várias situações dentro do Cruzeiro que era inadmissível. Por exemplo, participei da chapa junto com o Baroni do Conselho Fiscal e nós perdemos por quê? A chapa do Conselho Fiscal naquela ocasião, ela teve todo o apoio do Wagner que seria o fiscalizado. Inadmissível esse tipo de situação. Então você vê que o Conselho passa pela reforma do Estatuto, passa pelo Conselho. Um Conselho qualificado certamente evitará que situações iguais a essa em outros clubes aconteçam. Pode ter certeza disso. Nessa seara do Conselho Qualificado, que você citou muito bem, que você viveu isso na pele, a gente vê que você fica você até alterou um pouquinho, você ficou nervoso quando você falou sobre... Nervoso sim, você deu seu coração falando sobre isso. A maneira de qualificar esse conselho, vamos entrar nessa questão. A gente sabe que o Sérgio por exemplo, já falou publicamente que vai propor mudança no estatuto, dentre outras coisas. Mas, pegando esse termo, qualificar o conselho, o que seria? Seria pegar os conselheiros que lá estão e promover algum tipo de qualificação para com eles, ou subir uma certa ter um sarrafo ali, ter uma certa linha de corte, falou, para que se entre, para que seja conselheiro, você deve preencher tais e tais e tais critérios. Como que você acha que seria essa questão de qualificar o conselho? Eu acho que deve sim ter alguns requisitos. A gente precisa mudar primeiro o estatuto para qualificar o conselho. O Baroni tinha um projeto, por exemplo, de conhecimento do estatuto, da Lei Pelé, Profut, fazer como se fosse uma prova para admitir aquele conselheiro. Além, é claro, de ter 5 anos aí de sócio, ser sócio torcedor. Essa qualificação, a pessoa passaria por uma prova de conhecimento do Profut, da Lei Pelé, do estatuto do clube, dos regimentos internos do clube, para sim ele politizar, para ele ter certeza daquilo, a responsabilidade que ele vai ter de ser conselheiro, para depois ele fazer um voto e votar certo e votar consciente. Essa a qualificação, seria essa, não a qualificação social, mas qualificação de conhecimento, isso é o mais importante. Ô Carlos, boa tarde para você, Thaís falando. Olha só, aproveitando que você está falando sobre essa questão das eleições, Conselho Deliberativo, a gente teve as eleições recentemente, aí o Paulo Pedrosa acabou vencendo, e na ocasião o Serginho disse, né, houve aquela conversa de judicializar aí a eleição, né, a vitória, na verdade, do Paulo Pedrosa. E depois ele acabou voltando atrás nessa questão. A questão de relacionamento. Como é que vocês vão fazer daqui para frente para evitar que essas divergências políticas atrapalhem o Cruzeiro na prática daqui para frente?
Sim, eu tive com o Baroni, inclusive, no dia da eleição, fui na casa do Baroni, ficamos lá até meia-noite conversando a respeito da política do Cruzeiro. E o que precisa, evidentemente, que o Baroni já havia declarado que não iria judicializar. Posteriormente, houve alguma pressão para que judicializasse, mas, enfim, chegou-se a um consenso que não compensaria judicializar, porque o Cruzeiro precisa de paz, o Cruzeiro precisa seguir o rumo aí à Série A. Nós temos objetivos da Série A e essas turbulências políticas certamente afetam dentro de campo. Eu acredito que a gente consiga pacificar o Cruzeiro pelo meio do voto, né? A gente tem que agir democraticamente, não pode ser de forma abrupta. Nós temos sim que, pelo meio do voto, a gente pacificar o Cruzeiro, pacificar o Conselho, para que nós possamos aí seguir adiante. Mas agora, qualquer tipo de briga, de intriga, confusão, só quem tem a perder é somente o Cruzeiro. Ô Carlos, o Ronaldo tá querendo fazer uma pergunta para você aí. Fala, Ronaldo. Antes de mais nada, um prazer imenso estar falando com você, Carlos. O negócio é o seguinte, né? Eu, como ex-jogador, sei, né? E quando as coisas de cima começam a ficar assim, mais tranquilas, sossegadas, dá mais tranquilidade ao técnico e aos jogadores. E os jogadores e o técnico, a comissão técnica tem, como se fosse feito um para-raio assim pros jogadores, ou tá todo mundo tranquilo e se precisar eu posso jogar aí no Cruzeiro. Nossa, aí, mãe, até muito. hoje? É claro. Não tem condições mais não. Não, vai ter um time de sumô agora. Só se for, porque alguns gols que foram errados ano ela passado, vai ser a lateral direita, mas aí fazia mesmo, viu? Nossa, isso aí é Ano monstro. passado, alguns gols foram errados. Mesmo o gordo, ele é monstro. Mas e aí, Carlos? Conversar com o Anderson lá, né? Quem sabe? O Anderson é um fã seu, já declarou isso pra mim já. Quem sabe? Né? Quem sabe você consegue lá, pelo menos de gandula. Ô Carlos, eu tenho uma pergunta pra você, eu vou perguntar pro torcedor do Cruzeiro agora. O Robertão falou agora há pouco, olha, senti que você respondeu com o coração. Eu vou pedir mais uma vez que você responda com o coração. A gente vem conversando desde o começo do ano, depois do rebaixamento do Cruzeiro, com vários torcedores, com ex-jogadores, ídolos do Cruzeiro. Alguns jogadores disseram o seguinte, olha, com todos os problemas vividos pelo Cruzeiro internamente, problemas financeiros, problemas na gestão, os jogadores poderiam ter resolvido. O Cruzeiro poderia ter vencido partidas jogadores importantes, jogadores grandes que conquistaram títulos importantes com a camisa do Cruzeiro. Então, disseram assim, olha, ainda assim, o Cruzeiro poderia ter se salvado. Sabendo tudo que você sabe, ô Carlos, dos problemas do Cruzeiro, por ter vivido isso, por ter participado do conselho, é polêmica, mas é o Carlos torcedor. Poderiam mesmo? Ou com tudo que estava acontecendo, com a situação que o Cruzeiro vinha vivendo, não tinha como nada dar certo, nem dentro das quatro linhas. O que o Carlos Ferreira Rocha, como torcedor, pensa disso? Olha, Gilbert, eu te confesso, e eu tenho uma frase, que a prepotência, ela precede a ruína. Ainda que o Cruzeiro tinha um elenco qualificado, mas eu acho que a prepotência, aquelas brigas internas, brigas políticas, afetaram dentro de campo. E eu não posso, né, fazer pré-julgamento se determinado jogador errou pênalti porque quis. Sim. Eu não posso fazer nenhum pré-julgamento que se tomou gol bobo, que um zagueiro... Não pode, eu não posso, infelizmente eu não posso. Claro. Mas eu tenho a convicção, eu tenho a certeza como torcedor, que pelo elenco que o Cruzeiro tinha, teria sim, o Cruzeiro não merecia estar onde está agora pelo elenco que tinha. Então eu não vou fazer pré-julgamento porque estaria sendo injusto aqui, né, com relação aos jogadores. Mas todos nós sabemos que poderiam sim nos colocar aí tendo pelo menos deixado aí na Série A, mesmo com tantos problemas. Eu entendo, eu acho que o que você está fazendo é até muito legal, porque você está reconhecendo que os jogadores, que o elenco tinha qualidade. E era o que todo mundo falava. O Cruzeiro, você pegava o Cruzeiro no começo do ano, você olhava pro elenco e falava assim, vai brigar lá em cima, né? Aí foi passando o tempo, a coisa não acontecia, daí tinha jogo que a bola não entrava, batia na trave, passa.
Porque tem jogo também contra o River aqui no Mineirão, o Cruzeiro teve a chance de fazer 1-0. Tem uma máxima também no futebol que quando o time grande ele tá numa situação como essa, a pressão num time grande ela é diferente. Não tá acostumado a estar ali, né? Não tá acostumado a estar brigando pra fazer ali 40, 42 pontos e que aí, meu amigo, isso aí é o primeiro rebaixamento, né? O time nunca caiu, aí tem aquela coisa e parece que realmente atrapalha muito, como a gente viu. Mas você tem razão, tinha muita qualidade ali no elenco do Cruzeiro e talvez por um detalhe ou outro ali o Cruzeiro pudesse ser salvado. Roberto. Ô, Carlos, mais uma pergunta aqui. Agora, nesse momento de transição, né, que o conselho vai saindo e vai chegando o Sérgio Santos Rodrigues, o Cruzeiro chegou a montar um modelo de sócio-torcedor para a torcida, que é o sócio-reconstrução. E parece que esperava-se um pouco mais desse fundo. E a própria torcida, assim, muito torcedor se sentiu descrente, né? De ver que tinha um conselho, que depois ia ter um presidente. Até então não sentia firmeza. Você pode dar algum depoimento pro torcedor e falar da sua parte, olha, a gente fez o possível, contribua, o clube agora trocou o comando. Você tem alguma palavra, alguma declaração a falar sobre isso? Bom, na ocasião, eu assumi o marketing, inclusive, e estava todo sobre o meu comando. A maior dificuldade precisávamos lançar o sócio-reconstrução. A gente precisava captar recursos, porque tinha salários atrasados, enfim, a gente precisava colocar a casa em ordem. Mas naquela ocasião nós tivemos um grande problema, que foi o problema de TI. A nossa TI ela era terceirizada, a gente tinha muita dificuldade, né? Trouxemos o Totti e tinha muita dificuldade em contato com a pessoa responsável pela TI do Cruzeiro. Então acho que naquela transição ali houve aí uma desmotivação da parte daquela empresa que geria, né, todo o TI do Cruzeiro. Nós tivemos muita dificuldade. Quantos e quantos torcedores naquela ocasião, ligavam, passavam e-mail, pediam que estariam tentando aderir ao sócio e não conseguiam. E a gente lá, os pessoal, os funcionários empenhados, Chico, todo mundo, o Renê, todo mundo empenhado em dar uma condição melhor para que eles pudessem aderir ao sócio. Nós perdemos muita renda ali naquela ocasião daquele problema do TI. Se fosse diferente, talvez hoje, né, que já não está mais essa empresa lá, nós teríamos captado aí muito mais recursos e a adesão ao sócio de construção seria bem maior, com certeza. Mas então está em tempo de fazer ainda, né? Sim. Já o contrato com essa empresa já foi rescindido. Agora o próprio Cruzeiro está gerindo a TI e as coisas agora tendem a melhorar, com certeza. A Dru vai fazer uma pergunta e a gente vai fazer um intervalo muito rápido, Carlos, pra gente voltar e você responde. Só pra gente pagar uns boletinhos aqui também e na volta do intervalo você responde. A Dru. Carlos, ainda no finalzinho ali, antes da saída do Adilson, chegou, por exemplo, o Angulo, o Cruzeiro contratou o Regis. Enfim, a gente sabe também que o Cruzeiro estaria atrás de alguns outros reforços aí, a pedido do técnico Anderson Moreira. Queria saber a respeito disso, como é que andam essas negociações, se isso já foi repassado aí para o novo presidente do clube, se essa situação está adiantada, se o Cruzeiro terá de fato mais reforços aí antes da volta, né, do futebol no Brasil. Boa, aí o nosso convidado de hoje, o Carlos Ferreira Rocha, interlocutor do Conselho Gestor, está participando ao vivo com a gente através da live, vai responder na volta do intervalo comercial. Vai ser bem rapidinho, a gente vai falando da FUMEC também. Tá se preparando pro vestibular? Anda meio preocupado como vão ser as provas neste ano, né? Vai ter prova, a situação do Enem. Tá certo, tem que se preocupar mesmo. Afinal de contas, é o seu futuro que está em jogo. Mas com a FUMEC, tá fácil de resolver, né, Roberto? Essa é boa de com força, viu? É isso mesmo. Você pode usar a nota do Enem, agendar a sua prova à distância, transferir ou pedir a obtenção de novo título. Acesse processoseletivo.fumec.br e faça a sua inscrição, Gilberto Campos. Certíssimo, e mesmo que o momento. Love in an Elevator. Love in an Elevator. Mesmo
Mesmo que o momento seja de estar afastado fisicamente, a FUMEC oferece uma experiência nova e positiva entre professores e alunos por meio das aulas remotas. Então, presencial ou à distância, FUMEC é você quem faz o futuro. A gente vai e volta já com o nosso convidado Carlos Ferreira Rocha, interlocutor do Conselho Gestor, participando ao vivo, entregando um Cruzeiro muito melhor para a nova diretoria. Daqui a pouco o Adroaldo faz a pergunta e você pode mandar a sua também. Manda via WhatsApp 993169898. Quer saber alguma coisa do nosso convidado do Cruzeiro? É só gravar uma pergunta rapidinha aí, 20, 30 segundinhos e manda pra gente, certo? E tem trairagem do convidado, de ouvinte, tá? Depois trairagem de ouvinte? É o João Paulo, ele é lá de Lagoa Santa, eu conheço, amigo meu. Traíra? Tá mandando aqui no WhatsApp da rádio. Oi, Gilbert, ô Maralasco, boa tarde. Pergunta pro Adroaldo se ele já soltou o Balu. E tá pedindo pra você, Gilbert, tocar Dream On. Dream On. Isso Dream aí. On. Vou colocar aqui, pode Deixa deixar, você, tá na João. lista. Maldito. Solta o Balu, Adro. Vai, Solta o Balu. vai, A gente vai voltar já. Na live do 98 Futebol Clube, na ida para o intervalo, e voltei com Dream On, uma música pedida pelo o trairão que falou que você tá soltando o Balu hoje de manhã lá na porta da sua casa. João Paulo, maldito. Grande João Paulo, um abraço pra ele, obrigado pela audiência, João. Refaça a pergunta pro nosso convidado, Adro, pra quem tá chegando agora, pra o Carlos Ferreira responder aqui pra nossa audiência, pro torcedor do Cruzeiro. Sim, senhor. É o seguinte, o técnico Anderson Moreira chegou, claro, ele avaliou o elenco, a gente viu que o Cruzeiro tem, de fato, tem um elenco que precisa de alguns ajustes, até foi o próprio treinador que detectou isso. Carlos, eu queria saber a respeito disso, como é que tá sendo feito, se vocês já passaram isso pro Sérgio, se essas negociações aí já estão adiantadas, se você acha que o Cruzeiro nos próximos dias vai estar anunciando algum desses reforços, mesmo sabendo de toda a situação financeira, a dificuldade para contratar, a questão, né, que o dinheiro não tá entrando porque não tá tendo jogos, enfim, como é que tá essa situação? Em outras declarações minhas aí na imprensa, eu fui bem claro, fui taxativo, que a gente sabe, né, as posições pontuais que o Cruzeiro precisa, a gente sabe as nossas fragilidades, mas seria de uma irresponsabilidade tamanha você fazer as contratações sem ao menos ter uma sinalização, tanto da FMF como do CBF, dos órgãos de saúde, do retorno das competições. Seria muita irresponsabilidade do Conselho Gestor. Então, nós fizemos, sim, contatos com alguns jogadores que o Anderson Moreira indicou, eu e o Drubs, que fizemos esses contatos, tanto jogadores como clubes, empresários, todos de acordo com aquilo que a gente estava propondo naquele momento, os jogadores super motivados para vir jogar no Cruzeiro, afinal de contas o Cruzeiro é gigante, né? Todo e qualquer jogador querem jogar no Cruzeiro. Então, o que acontece é isso, a gente tem que esperar a sinalização aí dos órgãos, né, da FMF, o retorno das competições, e o Serginho já sabe, o Ricardo, nós passamos para ele já sabe quais são as posições, quais são os jogadores contactados, e agora é dar seguimento e no momento correto, no momento certo, bater o martelo aí e trazer esses jogadores para nos ajudarem aí nessa reta aí da Série A. Ô Carlos, e uns ouvintes participando aqui, ó, por exemplo, o Romilson de Francisco Badaró, Minas Gerais, lá no Nordeste de Minas Gerais, ele tá perguntando a respeito daquela situação desse dinheiro aí do Arrascaeta, esse dinheiro que tá retido, o Cruzeiro até tá tentando aí fazer com que saia, né, pelo menos uma parte dessa grana para poder colocar a casa em ordem, como é que tá essa situação? E outra situação que eu vou emendar aqui também é a respeito daquele seguro que o Cruzeiro tem aí de 20 milhões por causa da gestão temerária. Eu acho que tá mais do que provado que a gestão foi mais do que temerária, né? Sim. Um abraço, Nilson. Com relação a esse dinheiro da Arrascaeta, que é um depósito judicial, o doutor Cris Bretas já iniciou, né, todo o processo aí de mudança porque ele está bloqueado, mas poderia haver a mudança dessa garantia no juízo. A gente pegaria o dinheiro e colocaria outro bem em garantia para que o Estado liberasse. tenha aí a satisfação aí nessa dívida do Cruzeiro com o Estado. Então, o Cris Bretas já adiantou bem esse processo, é bem provável. A gente precisa fazer um seguro garantia para que o juízo libera essa verba que o Cruzeiro tanto precisa, afinal, são 6 milhões e tanto aí, né?
de reais que ajudaria bem aí no pagamento, principalmente dos salários. O Alexandre Faria está bem imbuído nessa causa, buscando esse seguro aí, que certamente dará aí um fôlego para o Cruzeiro e para o Serginho aí pagar essas dívidas. Com relação a esse seguro da gestão temerária, aí depende, né? É um negócio mais a longo prazo, aí talvez daqui 2, 3 anos possa vir esse seguro aí, porque depende, né, da comprovação. Não, todo mundo sabe, é público e notório que foi uma gestão temerária, mas você precisa um complemento aí das investigações do Ministério Público, da Polícia Civil, indiciamento aí desses gestores antigos, e a gente precisa de uma resposta, de um respaldo jurídico para que a gente possa acionar esse seguro e para pegar esses recursos aí que certamente 20 milhões nesse momento ajudariam muito o Cruzeiro, mas isso aí é para longo prazo, não é um recurso que vai cair amanhã. O do Arrascaeta está bem mais simples, está bem mais fácil. Eu acredito que na semana que vem talvez esse dinheiro aí já possa estar entrando no Cruzeiro para nos ajudar a pagar, quitar essas dívidas aí. Ô Carlos, seguindo essa onda aí de pergunta dos ouvintes por aqui, olha só, o Wellington de Sabará, ele está querendo saber se depois dessa experiência aí no Conselho Gestor do Cruzeiro, se você pretende continuar diretamente no meio do futebol. E aproveitando essa pergunta, eu gostaria de saber de você também, nesse período que você ficou no Cruzeiro, por tudo que você viu, na sua avaliação, como é que você acha que vai ser esse processo de construção, no sentido de quanto tempo o Cruzeiro vai voltar aí a ter condições novamente, né, de brigar por títulos, de voltar para o mais alto patamar aí do nosso futebol brasileiro? Obrigado. É Erickson, né? Erickson. É Wellington. É Wellington. Isso. Muito parecido. Eu quando eu bebo, eu confundo, ó, Carlos. Você tá sóbrio, tá confundindo a distância? Fica tranquilo, velho. Isso aí é normal. Pois é. Com relação à minha experiência no futebol, eu sou gestor de empresa há 35 anos. Com relação à negociação, eu não tive dificuldade nenhuma, afinal, só mudou valores, mas o feeling, a forma de negociar, ela não difere dos demais segmentos aí do comércio. Uhum. É uma questão de comércio, realmente, dentro do futebol, e eu estou há 35 anos aí envolvidos aí em comercialização. Eu pretendo, sim, continuar, já coloquei à disposição do Serginho, no que for preciso, e que eu puder ajudar o Cruzeiro, eu farei, porque eu amo o clube, e esses 5 meses aí foi de muita dedicação, de muita entrega, e eu gostaria, sim, de continuar podendo contribuir de alguma forma. Com relação... Qual a outra pergunta? A questão é quanto tempo, né? Ou como você vê aí essa situação após a reconstrução, né? Para a volta do Cruzeiro, disputar títulos e tudo mais. Sim, eu acho, Thaís, que a gente tem que ter os pés no chão. O presidente, o Serginho, é uma pessoa de muita prudência, muito coerente. Eu acho que a gente não deve fazer nenhum tipo de bobagem nesse momento. Reconhecer a nossa queda, dar um passo atrás e recomeçar. Então, quando se fala em reconstrução, é reconstrução mesmo. Eu acredito que em 3, 4 anos, o Cruzeiro volte, sim, a competir de igual por igual com todos os clubes do país. O Cruzeiro tem um elenco forte, mas a gente precisa de muitos recursos financeiros para que a gente volte ao topo. Eu acredito que um fortalecimento da base, um incentivo, um investimento pesado na base, e o comprometimento de pessoas que estão na base. Por exemplo, quando a gente estava lá, nós contratamos o Micali, que é um baita de um profissional, campeão olímpico pelo Brasil. Então, o Cruzeiro hoje se encontra em questão de estrutura de pessoal, de qualificação do pessoal. O Cruzeiro está no topo no topo da pirâmide com relação a isso. Então, agora basta, sim, a gente trabalhar, buscar recursos para o Cruzeiro, porque sem dinheiro, sinceramente, você não consegue fazer nada. Tudo depende do dinheiro. E eu acho que essa gestão do Serginho aí, ele é muito qualificado, eu tenho absoluta certeza que ele vai conseguir fortalecer a base e trazer recursos para o Cruzeiro para que a gente possa alçar voos maiores aí entre 3, 4 anos aí, eu acredito. Ô Carlos, você falou que você trabalha já com vendas e tal há muito tempo.
você tá saindo muito bem nessa entrevista, você já tá aprovado para vender a gente do 98 Futebol Clube, vender espaço publicitário aqui. Deu uma falhada aí. Deu uma falhada? Pera aí, só um minutinho. Tá me ouvindo agora? Sim. É porque você falou que você trabalha com vendas há muito tempo. Se quiser vender a gente do 98 Futebol Clube, nós vamos mandar aí um documento oficializando, tá? Porque você falou muito bem, foi muito simpático. Agora, mudando de assunto, daqui pra frente, qual que é a sensação de ter participado desse momento tão tenso na história do clube e ir de volta para a arquibancada? Você acha que você vai sentar na arquibancada para ver o jogo, vai chegar lá junto para ver o jogo com mais gosto? Assim, vai ser diferente o gostinho agora? A sensação que eu tenho, assim, foi muito gratificante eu poder usar a experiência de negócios que eu tenho para eu aplicar dentro do Cruzeiro, dentro do futebol. E eu acredito que eu fiz boas coisas lá dentro, eu tenho convicção disso, que eu fiz o melhor para o Cruzeiro, eu dei o meu melhor. E eu vou para a arquibancada, assim, com aquele sentimento de um dever cumprido. Em que pese, né, essa pandemia ter atrapalhado um pouco o nosso projeto, mas ainda assim eu acho que a nossa passagem pelo Cruzeiro nesses 5 meses foi mais positiva do que negativa. Então a gente vai com a certeza do dever cumprido e torcer mesmo, voltar a ser um torcedor comum, um torcedor apaixonado que somos do Cruzeiro, sem deixar de participar. A gente tem que ter essa consciência de participar dentro da política do Cruzeiro, participar tentando blindar o Cruzeiro para que pessoas de má fé, igual alguns que passaram pelo Cruzeiro, não adentrem mais dentro do clube, que a gente consiga extirpar de vez esse tipo de pessoa dentro do Cruzeiro. E os verdadeiros cruzeirenses permanecerem lá para que a gente possa alçar voos aí sempre maiores, que é igual o topo da pirâmide, né? O Cruzeiro nunca deveria ter saído dela. Ô Carlos, aqui que tá falando é o Padreco, um grande prazer tê-lo aqui no 98 Futebol Clube. Eu sei que você é um empresário de sucesso do ramo alimentício, certo? E o frio chegou. Frio de 8 graus, 7 graus, lá perto de casa dá 6,5. Agora vem uma pergunta que eu quero fazer para você. Da área dele, desde a hora que começou essa entrevista. Dentro da sua área, qual carne você pode me indicar para fazermos lá em casa um caldo de abóbora? E só lembrando você que lá em casa somos em 6 e nós repetimos o prato, por favor. Por favor, qual carne mais gostosa ali? Um acém, um músculozinho, como que é? Não, eu vou te recomendar aí um filé de peito de frango para você fazer com esse caldo de abóbora, que vai pegar muito melhor do que colocar um músculo lá, muito legal, uma pá. Então, vai pelo filé de peito, além de ser bem saudável. Viu? Bacana, obrigado. O senhor que tá de dieta, né, claro. Ô, Carlos, o pessoal tá perguntando também, muitos torcedores mandando aqui a mesma pergunta, em relação à base, se o Cruzeiro já tem um projeto novo para a base, afinal de contas, até antes, né, dessa confusão toda, a base do Cruzeiro era vista com desconfiança, tiveram que subir os meninos de qualquer maneira, alguns deles mostraram que sim, tem potencial, enfim, mas a gente viu muita reclamação em cima da base, a gente ficou sabendo daquela questão dos empresários lá, né, rondando a base do Cruzeiro, aquela questão do passe dos atletas que não poderia ter sido dado aí em garantia, enfim, como é que vai ser essa questão da base de agora pra frente? O próprio Conselho Gestor já deixou alguma coisa engatilhada, ou o Sérgio já tem esse projeto aí? Porque a gente tem visto que o Cruzeiro, a gente sabe que o Cruzeiro vai precisar muito dessa base forte para poder fazer receita também, né? No caso da base aí, Adroaldo, foi bom você tocar nesse assunto. Eu acredito que é um dos pilares de sustentação para a volta do Cruzeiro ao cenário, ao topo do cenário do futebol brasileiro. A base, nós tínhamos aí um projeto de reestruturação da Toca da Raposa, de apoio à família, de trazer a família daqueles jogadores mais próximos do Cruzeiro, para termos um contato direto com essas famílias, saber o que estava se passando com o jogador, caso ele caia de produção, que tenha alguma situação familiar que possa prejudicá-lo dentro do futebol, no seu crescimento dentro do futebol. Então, existia toda essa preocupação, além, é claro, de uma reestruturação da Toca, de reformas, e isso seria muito importante. Eu conversei hoje, inclusive, com o Serginho, deixei bem claro para ele que muita gente, né, muitos aí acham que
o futebol de base é uma despesa, não é, pelo contrário, é investimento. Da base sai, você viu até do Paraná mesmo, teve aí sucesso de vendas de jogadores, todos eles oriundos da base, assim como o Santos também é um clube muito formador, enfim, Flamengo. Então a gente precisa ter assim, temos aí o Micali, que é um baita de um treinador, né, o projeto da base do Cruzeiro é exatamente esse, trazer a família para junto da diretoria, para junto do clube, acolher essas famílias, acolher os jogadores, fazermos aí, buscarmos competições para que eles possam estar competindo ali, para ganhar mais amadurecimento, para que eles possam sim performar dentro do futebol, e é o que o Cruzeiro precisa que jogadores que venham da base, performem, que tenham um grande destaque aí, para que a gente possa, né, uma eventual negociação, vendê-los e capitalizar recursos, né, para dentro do clube. Ô Carlos, agora você está falando aí sobre a venda, né, de jovens atletas. O que acontece? O Serginho, assim que ele venceu a eleição, ele apontou isso como um dos maiores fatores no sentido de captação de recurso para o Cruzeiro hoje. Só que a gente está tendo esse problema que está afetando a economia do mundo inteiro, né, da pandemia aí da Covid-19. Como é que você avalia as dificuldades e essa questão, né, para o Cruzeiro daqui para frente, para vender esses atletas? A gente sabe que tem bons nomes, bons valores lá, mas como é que você acha que vai ficar essa situação para conseguir negociar esses atletas daqui para frente ou até o final do ano, enfim? Olha, nós temos aí alguns jogadores, inclusive o Kaká e o Maurício, eu já declarei isso publicamente, que haviam proposta para os dois jogadores no momento em que veio a pandemia e paralisou tudo. Seriam dois negócios, tanto o Kaká quanto o Maurício, qualquer um dos dois que fosse vendido naquela ocasião, daria aí ao Conselho Gestor e ao Cruzeiro uma tranquilidade, um respiro, pagaríamos a FIFA tranquilamente, esses credores agora emergentes, e colocando salários, teria no máximo aí até outubro nós estaríamos garantidos, com salários em dias. Então tinha todo um trabalho, um projeto voltado aí basicamente na vida de um desses dois atletas. O Cruzeiro tem outros atletas também que já estão subindo. Nós temos aí o próprio Jadson, que é um baita de um jogador que certamente trará bons frutos para o Cruzeiro, mas é importante que se venda assim, é importante que você capitalize, né? Times aí igual o Flamengo hoje, por exemplo, tem essa necessidade, mas o Cruzeiro precisa, só que o Cruzeiro também não vai dar de bandeja os jogadores em que pese. Precisar nesse momento de recursos financeiros, você não vai dar um jogador que vale às vezes 5 milhões de euros, você vai vender por 1,5 milhão, não vai. Evidentemente que tem que buscar outras formas de captação de recursos para que supra as nossas necessidades emergenciais, para que a gente possa preservar esses jogadores e no futuro, em um curto espaço de tempo, já que temos aí o Kaká e o Maurício, por exemplo, na prateleira de cima, todos já conhecem a qualidade desses jogadores, não será difícil fazer uma negociação deles, mas de qualquer forma, vender por vender só para... Não é bem assim, a gente precisa buscar outros meios de capitalização de recursos e vender eles por um valor realmente que eles têm no mercado, é um valor expressivo, né? Você não vai dar de bandeja duas joias do Cruzeiro assim, porque precisa de uma captação de recurso imediato. Vamos buscar outros meios, né? A ideia é essa. Ô Carlos, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o torcedor do Cruzeiro, uma mensagem de quem participou diretamente do processo que deu início a essa reconstrução do Cruzeiro no momento mais difícil da história do clube. E já agradeço você demais pela sua participação aqui, pelas palavras sempre nos chegam aqui de muito carinho. Você sempre foi muito generoso com o 98 Futebol Clube. Mais uma vez, obrigado por tudo, obrigado por participar conosco aqui. Ô Gil, eu que agradeço aí a oportunidade de estar falando para vocês, falando aí para 9 milhões de torcedores. Eu reitero aqui que torço para que esse programa aí, ele fique ad eterno, porque eu não sei como que conseguiram reunir tantas pessoas capacitadas em um só programa. É um programa sensacional, que leva humor, leva entretenimento aí para toda a torcida. O que eu falo para os torcedores do Cruzeiro é que tenham muita paciência,
porque o time está em formação, o Cruzeiro está em reconstrução, mas que continue participando ativamente da vida do clube, que procure saber das questões políticas, coisas que não aconteciam antigamente, mas a torcida do Cruzeiro acordou, né, juntamente com o gigante que é o Cruzeiro, e eu gostaria muito que a torcida continuasse com essa participação, que cobrasse, que de maneira ordenada, né, de maneira pacífica, que cobrasse sim dos dirigentes, que certamente a participação do torcedor é de suma importância. Nós não podemos, o Cruzeiro só é Cruzeiro porque tem 9 milhões de torcedores apaixonados, então eles são muito importantes nesse processo de reconstrução, e continue cobrando, continue participando, porque o Cruzeiro certamente, junto com vocês, nós chegaremos ao topo novamente aí do futebol brasileiro, que é o que nós tanto almejamos, que tanto sonhamos. Carlos Ferreira Rocha, muito obrigado. Tenho certeza que o torcedor do Cruzeiro dorme mais tranquilo, sabendo que pessoas estão comprometidas, estão sérias, estão corretas, estão cuidando bem do Cruzeiro. Muito obrigado pela gentileza mais uma vez. Forte abraço, muito sucesso, viu? Muito obrigado. E no dia que eu for aí presencialmente, por favor, eu não quero participar do oráculo aí. Mas vai. Vamos preparar um oráculo bem simpático. Ele vai ser light, vai ser paz e amor, oráculo paz e amor. Abraço pra você, obrigado, Carlos. pessoal. Valeu, obrigado a você. Valeu. Um abraço, forte abraço.